Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dizer não? Percebi que muitas de vocês aí vieram, trouxeram a sua realidade, trouxeram a sua história, a sua dificuldade. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder levar para vocês também uma reflexão. Eu gosto bastante de sempre trazer essas reflexões para que a gente possa entender que há outros modos de pensar a vida, de enxergar a vida. E não é diferente com relação ao dizer não. Quando a gente diz não, muitas vezes a gente aprende, ao longo da nossa vida, por experiências diversas, que o dizer não é desagradar o outro, que dizer não é desapontar o outro, é decepcionar o outro, muitas vezes mexer um pouquinho naquela imagem que a gente tem, gostaria de ter, na verdade, em relação ao outro, em relação à sociedade de uma forma geral. Mas hoje eu queria trazer essa reflexão sobre um outro ponto, um outro aspecto que o dizer o não, ele também proporciona, tanto para nós quanto para o outro. E aqui eu quero fazer uma citação, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a gente não for verdadeiro com a gente mesmo e verdadeiro com o outro, a gente nunca vai alcançar essa liberdade interna. Então, a partir do momento que a gente diz não, que a gente se policia, para dizer sim, em muitos casos também, mas no dizer não, respeitando os nossos limites, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação a situações, em relação ao outro, em relação ao que nos é pedido, é possível fazer aquilo, eu posso fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, o que isso vai implicar em mim? É importante fazer essas reflexões e dizer o não quando essas reflexões levam a esse não. Por quê? Porque quando a gente não diz esse não, ali no primeiro momento, talvez a gente agrade sim o outro, talvez a gente não desaponte, talvez a gente deixe o outro feliz. Mas ao mesmo tempo, a longo prazo, esse não que a gente disse na verdade para a gente, para a nossa verdade, o que vai acontecer? Vai acabar ocasionando uma frustração interna. Vai acabar ocasionando uma privação de alguma coisa pra gente, de alguma coisa que também é importante pra gente. E aí a gente não dizer esse não acaba sendo uma forma de desrespeito, não só com a gente, mas também com o outro. Porque quando a gente vai se frustrando pelo caminho em relação aos nãos que a gente não vai dando, não vai falando, a gente acaba lá na frente, descontando de alguma forma nesse outro essa frustração. Então percebe que esse não que não é dito hoje, talvez não frustre hoje, talvez não desagrade hoje, mas ao longo do tempo vai desagradando a você que não vai estar feliz e satisfeita com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está manifestando e fazendo na sua vida, e vai desagradar o outro também, que não vai estar conhecendo a sua verdade, não vai estar tendo esse espaço para repensar muitas vezes os próprios atos, as próprias atitudes, não vai ter esse espaço para te conhecer em essência e também aprender a te respeitar o seu espaço, respeitar a sua opinião. Então esse amor à verdade, quando a gente fala em relação ao dizer não, tá aí. Quando eu falei lá no primeiro story, quem acompanhou, que falar o não também é uma forma de amar o outro, eu quis dizer sobre isso, eu quis falar sobre isso. Porque quando a gente diz o não para o outro com base em reflexões sobre aquilo que é importante para a gente, sobre o que vai implicar esse não ou esse sim, quando a gente se respeita as nossas limitações, a forma como a gente se sente, a gente também está respeitando o outro. Porque o outro, ele merece essa verdade de nós. Mesmo que ele não goste ali no primeiro instante, mas ele merece essa verdade, ele merece esse respeito, para que você possa ter o seu espaço e ele também tenha um espaço para evoluir. Ambos, dessa forma, evoluem e crescem e amadurecem.